Romanos 6. Romanos 6, a partir do verso 11 até o verso 14. Bem, todos encontraram? Romanos 6, do verso 11 a 14, diz assim: Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Oremos. Senhor, tua igreja se reúne, ó Pai, em volta da tua santa palavra. Que o Senhor possa falar em nosso coração esta noite. Que o Senhor possa derramar do teu Santo Espírito. Que o Senhor possa mover, ó Pai, as palavras do ouvido ao coração e nos moldar, ó Pai, a imagem do teu Filho. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém, queridos. Hoje nós terminamos o primeiro argumento que Paulo tem elaborado aí ao longo de Romanos 6. E eu coloquei o texto aí, instrumentos de justiça. Nós vamos falar dos nossos membros hoje. Questão de empregar os nossos membros a uma causa. Vocês já jogaram na loteria? Eu, antes de me tornar cristão, eu sempre jogava na loteria, né? Fazia fezinha. E vou dar uma ilustração para a gente entrar no estudo de hoje. Quando começou a questão da loteria no Brasil, no século passado, né? O senhor foi lá, comprou o bilhetinho da loteria e foi acompanhando ali, né, no rádio. E conforme ali o radialista foi falando dos números, né, da loteria e tal, ele foi anotando, poxa, tá certo, tá certo, tá certo. Tanto que ele completou a cartelinha lá e ele viu assim que ele ganhou o prêmio, né? E era muito dinheiro, né? E na época acho que era cruzeiros, cruzados, não lembro. Ele não era real ainda, né? Aí o que aconteceu com ele? Ele se considerou rico, né? Poxa, ganhou uma bolada, se considerou. O que ele fez? Ele deu a casa para a sogra, deu o carro pro cunhado, e foi, né? Foi lá, queimou os móveis na rua, porque na segunda-feira ele ia lá buscar o prêmio. Só que ele foi lá buscar o prêmio e ele descobriu que não só ele ganhou, mas um monte de outras pessoas ganharam junto com ele. O que ele resgatou lá não deu para resgatar os móveis que ele queimou na rua. Mas o interessante dessa pessoa, não sei se é verídico, né? Eu vi essa história, que quando ele soube, né, que ele ganhou o prêmio, ele considerou-se rico. E ele passou a agir de acordo, né, meio maluco, né? Mas passou a agir de conformidade com aquilo que ele achou que ele era, né, rico. Né? E a mesma coisa nós vamos ver aqui que Paulo vai falar para nós no verso 11, que a gente deve se considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Romanos 6,11 diz aí, ó, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Interessante que antes de Paulo ele trazer, o que nós encontramos aqui é o imperativo. O que é o imperativo? É uma ordem, né? Geralmente, sempre antes de um imperativo, tem um indicativo. O que é o indicativo? Quando a pessoa revela um fato, algo que ocorreu. Ela te informa de algo que ocorreu. Aí, geralmente, quando Paulo faz isso, quando ele informa, e é o que ele fez desde o verso 1, né? Viveremos no pecado, nós que para ele morremos. Quando morremos? Quando nós se unimos a Cristo e morremos junto com ele e tal. O Paulo foi indicando o que ocorreu com o cristão quando ele creu, quando ele depositou fé em Jesus. Né? Agora, aqui no verso 11, ele dá um imperativo. O que é o imperativo? É ordenar que você faça algo.
né, depois dele ter revelado aquilo o que ocorreu conosco. O imperativo tem o seu fundamento no indicativo. Só é possível viver o imperativo quando se compreende o indicativo. Ou seja, Paulo indicou que nós morremos com Cristo. E qual a consequência disso? Aí ele vai trazer esse imperativo, essa ordem. Já que vocês morreram para o pecado, né, vivam de conformidade ao que ocorreu. Se vocês morreram para o pecado, não vivam mais para o pecado. E vocês estão vivos para Deus. Então considerem-se. A questão aqui do considerar é como fazer uma conta. Você chegou num cálculo. Você fez um cálculo e ao fim dele, falei, aqui, a palavra considerar no grego é logizomai, significa fazer um cálculo. Você foi informado de algo, você computou aquele enunciado, concluiu suas implicações e agiu com base no fato estabelecido. Então é isso que Paulo está fazendo aqui para nós. Vocês devem se considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. E é interessante que muitas vezes a gente faz esse cálculo. Coloquei um exemplo aqui. Você lembra dessa passagem bíblica que os fariseus e os escribas lá chegou para Jesus? É lícito pagar tributo a César? Aí Jesus vai, aqui dá uma moeda aí. De quem que é o rosto, né? De quem que é a esfinge nessa moeda? Eles falaram de César. O que Jesus falou? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quem fez aquela moeda? Foi César, né? O Império Romano. E quem fez o homem? O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então você acabou de computar aí, fazer um cálculo, que foi o quê? Então, o que nós devemos entregar a Deus? Para Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é? Então, você conclui no final, então, se César é dono daquilo ali, e Deus, aliás, César foi aquele que criou essa moeda, né? E quem criou o ser humano foi Deus, então nós pertencemos a Deus. Então você fez um cálculo e você vê a implicação que dá. Poxa, se lá pertence a César, o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus pertence a Deus. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de César. Então a gente calcula, depois desse enunciado, o que é isso, o que é aquilo. Aí você faz um cálculo e vê as implicações. Então tem que agir de conformidade com o que eu sou. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Considerai-vos mortos por pecado. E Paulo ele mostrou para nós o porquê que nós devemos se considerar mortos por pecado. Porque nós morremos para o pecado quando nós fomos unidos a Cristo pela fé. Quando nós depositamos fé em Jesus, nós se unimos a Cristo. E quando se unimos a Cristo, Cristo morreu, nós morremos com Ele. Né? A gente tem falado que é a união mística, né? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aqui, qual que é o significado ao contrário, né? A gente deveria se considerar morto por pecado. Mas o que significa estar vivo para o pecado? O que nós podemos dizer? A gente viu até aqui uma imagem bem nítida que Paulo está trazendo para nós, que é a questão do escravo e o seu senhor pecado. Não sei se vocês lembram, né? E nós estávamos debaixo de um jugo. O jugo do senhor pecado. Quando ele mandava, nós de pronto obedecíamos o senhor pecado. Que nem, antes da gente se converter, a gente andava segundo os nossos prazeres, nossos intentos, nossos desejos, e a gente obedecia a ele desenfreadamente. Quando ele mandava, né, a gente dava vazão ao pecado. Né? Só que, porém, todavia, entretanto, nós morremos para o pecado. Então, que nem a gente falou nas últimas aulas, a gente não precisa mais obedecer ao pecado, porque nós estamos mortos para ele. Nós fomos desligados desse Senhor. Então, viver para o pecado, né, a questão de viver para o pecado, é dar vazão às inclinações da nossa carne. E Paulo tem combatido isso veementemente. A gente tem visto vários versículos aí na questão de Paulo falando da questão da mortificação da carne. Aquele que foi acometido pela graça de Deus, ele foi transformado. A gente falou até da questão de ser novas criaturas. Né? Estar morto para o pecado, então, é não dar ouvidos mais ao antigo Senhor. Não obedecer de pronto os seus mandatos, né? As suas ordenanças. Por quê? Porque nós fomos desligados desse Senhor.
Nós não estamos mais debaixo do seu jugo. Nós não devemos mais obediência a ele. Hernandes Dias Lopes diz assim no seu comentário: considerar não é se apropriar de uma promessa, né? Mas agir em função de um fato. Deus não ordena que morramos para o pecado. Ele diz que estamos mortos para pecados e vivos para Deus. E em seguida ordena que hajamos de acordo. Então, assim que nós devemos caminhar. Deus fala para nós: vocês estão mortos. Considerem-se mortos. E não é uma promessa. Vocês já estão. Quando vocês creram, vocês já foram mortos. Vocês já foram desligados daquele Senhor. Então vocês devem viver, a partir de agora, em conformidade com o que vocês são. Vocês não são mais escravos. Lembra que a gente falou isso? O intuito de Deus nos ligar a Cristo foi a questão para que a gente não sirva mais o pecado como escravos. Paulo não quer somente que creiamos que estamos mortos para o pecado, mas também que creiamos que estamos vivos para Deus. E isso, gente, tem que permear toda a nossa mente. Nossa mente tem que ter essa consciência de que nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Mas agora nós estamos vivos para Deus. E quando isso ocorre, você não age mais como você agia antes, né? Se torna tão claro na sua mente que você anda, você não quer voltar mais para aquela vida que você estava antes. John Stott, ele diz assim no comentário deles: devemos lembrar, considerar, compreender, registrar essas verdades até que sejam tão essenciais à nossa mentalidade que seja impensável um retorno à velha vida. Cristãos regenerados já não deveriam considerar a possibilidade de voltar à vida não regenerada, assim como adultos à infância, casados à vida de solteiro, ou presos libertos à cela da prisão. Nossa união com Jesus Cristo separou-nos da velha vida e nos comprometeu com a nova. Nosso batismo está entre as duas, como uma porta entre duas salas, fechando-se para uma e abrindo-se para a outra. Morremos e ressuscitamos. Como podemos viver de novo naquilo para o que morremos? John Stott diz. Olha só, então é de forma impensável. Quando isso domina a nossa mente, esse entendimento que Paulo trouxe para nós, que quando você morreu. Se você morreu, você não precisa mais viver daquela forma que você vivia. Então agora passa a agir conforme a sua nova identidade. Lembra que a gente falou da questão da identidade? Nós recebemos uma nova identidade em Cristo. Então a gente tem que andar conforme essa nova identidade. A gente abandona a velha vida. Nem Stott fala aqui, não tem como um adulto querer voltar a ser criança. Tem? Não tem. O casado querer voltar à vida de solteiro depois de casado. Não, também. Até mesmo um preso liberto querer voltar à cela de prisão. Não, essa vida é passada. Isso daí já é como se fechou o primeiro capítulo desse nosso livro, da nossa história, e se abriu um novo, uma nova vida. Então a gente tem que se considerar, como Paulo fala, vocês estão mortos para o pecado. Porém, vocês estão vivos para Deus. Ele fala no verso 12, não reine, portanto, olha o que se conclui disso. O portanto, ele conclui esse argumento. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nossa culpa de pecado foi removida. Fomos unidos a Cristo. Fomos desarraigados deste mundo perverso, tirados das trevas e levados para o reino de Cristo. Contudo, nossa carne ainda não foi completamente redimida. Ainda ela é inclinada ao mal. Lembra que eu falei para vocês que quando nós se convertemos, né, Deus veio até nós, nos salvou, tirou-nos deste mundo. Porém, todavia, entretanto, a nossa carne não foi redimida por completo. Por isso que ainda com o nosso ser ele é inclinado ao mal. Por isso que o cristão ele vai ter que lutar contra o pecado por resto da vida. Até o Senhor voltar ou até nós morrermos. E a gente não pode, né, deixar de paz, como o John Owen fala no seu livro. Tá lendo? Tá lendo? Fantástico. Ele falou, então você não pode ter sossego. Porque a sua carne vai lutar para te tragar para o pecado. E você não pode deixar se dominar. Paulo fala aqui, não reine, portanto,
o pecado em vosso corpo mortal. Ele não pode reinar. Por quê? Quem reina é um Senhor. Ele não é mais rei. Então, a vida de um cristão, ela é marcada por santidade, por obediência. Ela não é marcada mais por aquilo que ela era marcada anteriormente, como nós falamos, né? A questão de o legado que Adão nos deu, que essa natureza inclinada ao mal, né? Que ama a desobediência, ama desobedecer às leis, ama desobedecer ao Senhor. O velho homem era marcado pela desobediência, pelo pecado. Só que Deus nos tirou dessa velha vida, nos trouxe para a nova vida, nos deu uma identidade, Ele redirecionou o nosso coração para Ele, não para viver mais para nós mesmos. Porém, todavia, entretanto, a nossa carne ainda não foi redimida. Por isso que há constantemente uma mortificação do pecado. Nós devemos lutar. E como a gente falou na aula passada, a gente tem que usar os meios de graça que Deus nos deu para isso. A gente falou que a leitura da palavra, a comunhão com os santos, né, o participar das ordenanças, o batismo, a ceia, estar em comunhão com os irmãos, né, ali exercitando-se na piedade, como Paulo falou ali em Timóteo, para Timóteo, sempre e constantemente. Interessante que, gente, que a salvação, não sei se vocês lembram dessa palavrinha, é monergismo. Vocês lembram disso quando a gente falou estava falando das questões da reforma. A salvação é monergista, ou seja, só Deus trabalha. E os católicos criam, não, que é sinergismo, é fé mais obras. Você tem que trabalhar junto com Deus, né? Não, né? A salvação, somente Deus trabalha. A salvação pertence ao Senhor. É um ato de Deus. Nós temos visto até agora. Só que a santificação é um ato sinergista. Nós mais Deus. É um ato conjunto. Por isso que lá Paulo fala em Filipenses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Sabendo que Deus quem opera em vocês o querer e o realizar. Então, há ali vamos dizer, uma cooperação, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Você tem a responsabilidade de desenvolver, mortificar a carne, que nem Paulo está falando sempre, não deixe que o pecado domine vocês, né? Nós devemos usar os meios de graça para mortificar a carne. A gente deve se despir do velho homem, se revestir do novo homem, segundo a imagem daquele que nos criou. Então é um ato constante. Por isso que você não pode dar sossego à sua carne, que ela não quer. Ela não quer, de fato, o que Deus determinou para ela. Uma vida de santidade. E a Bíblia fala, sede santos, porque eu, Senhor, sou santos. Então nós temos que refletir as características do nosso Senhor. Não temos? Por isso que eu sempre oro, o Senhor nos molda a imagem do seu Filho. Para nós se parecermos mais com Jesus. Para isso, nós devemos usar os meios de graça, né? A gente não pode permitir que Paulo aqui, não permita que o pecado reine, domine vocês. Essas inclinações, essas paixões, não deixam que elas se sobrepujam, sobressaiam, né? Mortifique elas. Mate, na verdade é isso, mate elas. Tire o poder delas. Fomos despertados para uma nova vida, um coração redirecionado para Deus. Olha o que Tiago 4, do verso 1 a 7 diz. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar-nos em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes da maior graça, pelo que diz, Deus resiste os soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que Tiago está falando aqui? Falou, de onde procedem essas guerras, né, e contendas que há entre vocês? Porventura, né, não é senão dos prazeres que militam na vossa carne? Vocês fazem guerra por quê? A sua carne é inclinada ao mal. Por isso que tem contendas e guerras entre vocês.
Por isso que está acontecendo tudo isso. Que nem ele fala aqui a questão o espírito que ele fez habitar em nós, ele tem ciúmes. Aqui, o negócio que está, essa versão aqui está com E maiúsculo, né, no espírito. Só que eu creio que é um E minúsculo, falando do espírito, o espírito humano. Que ele como ele é inclinado ao mal, ele tem ciúmes, ele quer as coisas do mundo. Porém, entretanto, Deus dá maior graça. Aí ele fala, né, a questão, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, esse é o ponto. O nosso espírito, a nossa carne, ela deseja coisas, é por isso que ela entra em guerra quando as pessoas tentam tirar os prazeres de nós. Que a gente não quer abandonar eles. Esse é o ponto. Só que Deus, ele dá uma maior graça para nós. E a gente tem visto isso, não tem? Mediante a palavra. Ele tem nos confortado o nosso coração com suas promessas, com o seu próprio Espírito sobre nós, nos guiando, nos orientando, para que a gente não caia em tentação. Né? Qual é um dos meios para a gente não deixar cair em tentação? Vocês lembram da tentação de Jesus? O diabo lá tentando até usar a palavra de Deus lá. Não, que é o pão aqui, né, transforma. Não, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esse é o nosso alimento, é o alimento para a nossa alma, gente. Eu acredito que vocês não ficam sem comer durante a semana. Vocês ficam? Vocês ficam muito tempo sem comer? Então, você alimenta o seu corpo para que ele se mantenha forte, robusto, para que ele consiga desempenhar ali as suas tarefas durante o dia, seja trabalhar em casa, seja trabalhar numa firma, né? Você tem que se alimentar para manter o seu corpo forte. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Nós devemos se alimentar dela diariamente. Diariamente, para fortalecermos o nosso espírito. Aqui é o pão vivo que desceu do céu para nós. Nós precisamos diariamente buscar, se alimentar, orar, né? Eu gosto muito dos aplicativos de Bíblia que eu uso, que ali tem a comunidade de muitos irmãos ali, né? E ali você sempre vê o pessoal ali, ó, todo dia, destacou um versículo, falando, lendo a Bíblia, cumprindo metas. O povo está lendo, o povo tem sede, o povo está usando esses meios de graça para se fortalecer. A palavra. Vocês possam fazer isso também. Para isso, para que o quê? O pecado não domine vocês. Vocês não caiam em tentação. Né? Hernandes diz assim no seu comentário: onde Cristo é Senhor, o poder do pecado tornou-se ilegal. Deus lhe deu um cartão vermelho. Paulo não está admitindo que o pecado reina na vida do crente. Aliás, ele nega isso. A sequência é esta: o pecado não exerce o domínio. Portanto, não permita que ele reine. O pecado é intruso e embusteiro. Ele pode usar o nosso corpo como uma ponte por meio da qual nos consegue governar. Assim, Paulo convoca a rebelar-nos contra o pecado. Olha o que você tem que fazer. Quando o senhor pecado se levanta, ou até mesmo a gente fala, o velho homem se levanta, você fala, não, quieta aí. Aqui você não tem lugar. Porque se nós damos lugar para ele, é como se a gente quisesse o quê? Voltar para aquela vida. E lembra, o pecado sempre tem consequências. Todo pecado tem uma consequência. Né? Você não afeta só você, você afeta aqueles que estão à sua volta. Por isso que a gente não pode dar vazão a eles. A gente não pode deixar que ele nos domine. É o que a gente falou, um crente verdadeiro, ele não vive, não tem uma vida diária, cotidiana no pecado. Nem a gente falou nos estudos anteriores. Aquele que vive pecando não viu e nem sequer conheceu a Deus. Aquele que vive pecando, de fato, ele não teve a graça em sua vida. E quando a gente até falou, quando a graça nos acometeu, houve uma transformação. Nós abandonamos a velha vida. O velho homem foi crucificado naquela cruz. Morreu com Cristo. E nós ressurgimos para uma nova vida. Por isso que Paulo, olha quantos versículos já passamos, e Paulo falando que nós morremos com Cristo, que o velho homem foi crucificado. Por quê, gente? Vocês têm que saber dessas coisas. Eu gosto muito do Nicodemo, eu estava ouvindo até de novo a pregação dele. Fala, uma coisa que você tem que tomar posse, né? O pessoal fala da igreja assim, hoje em dia, né?
uma coisa que você tem que tomar posse é isso, é você saber isso aqui e considerar-se morto. Não deixar mais que o pecado te reine, te domine. Né? Tome posse pela fé dessa promessa de Deus. Você tem que se considerar morto, mas vivo para Deus. Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Nós oferecemos os nossos membros a todo tempo, a uma causa ou a alguém. Eu coloquei trabalho, você oferece seus membros lá para o seu patrão lá, para você trabalhar para ele e tal, para ele você receber aquele salário posteriormente, né? Você se doa, você se oferece para o seu cônjuge, estar com ele, a companhia e tal, seus filhos, na hora que você vai fazer uma comida para alguém, em todo momento você oferece seus membros para uma causa ou para alguém, né? Até mesmo para o seu desenvolvimento pessoal e etc. E Paulo está falando o que aqui? Que os seus membros, eles não podem ser membros que promovam a iniquidade, o mal, o pecado. E até coloquei a fotinha aqui, né? Você oferecer o seu ouvido para ficar ouvindo a murmuração, para ficar ouvindo fofoca, né? O pessoal vai, não, deixa eu te contar fulano do que aconteceu com fulano e tal. Não ofereça os seus membros para essas coisas, para a iniquidade, para acusar os outros, para falar mal dos outros, né? Para brigar. Os seus olhos, aonde seus olhos se repousam, né? Onde eles têm repousado, o que eles têm visto. A Bíblia fala que não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Né? O tempo todo nós estamos oferecendo nossos membros a uma causa, a alguém. E nós empregamos invariavelmente nosso corpo, nossos membros para a iniquidade, para o mal. E Paulo está falando aqui, nem ofereçais cada um membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas qual que é o contrário? Toda vez que oferecemos nosso corpo para a iniquidade, levamos Cristo e fazemos com que ele participe das nossas atitudes. Eita, que legal, olha só. Que nem, olha só a implicação que dá nós estarmos unidos a Cristo. Você se uniu a Cristo quando você creu, certo? Então, seus membros são os membros de Cristo. Olha que Paulo fala lá em 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Meretriz é uma prostituta. Absolutamente não, Paulo fala. O que está acontecendo aqui na igreja de Corinto? Tinha alguns irmãos lá, né, que falavam assim, não, do mesmo jeito que Deus fez o alimento para o estômago e o estômago para os alimentos, mesma coisa ele fez o genital masculino para o feminino e é normal eu ter sexo. Então eu posso ir lá no templo e ter sexo com as prostitutas cultuais, que não dá nada. Aí Paulo, como é que é? Peraí. Vocês não sabem que os seus membros são membros de Cristo? Eu, porventura, eu pegaria os membros de Cristo e uniria ele a uma prostituta? Não. Né? Por isso que ele fala, absolutamente não. Então, toda vez que nós oferecemos nosso corpo para a iniquidade, levamos Cristo e fazemos com que ele participe de nossas atitudes, de nossas relações. Por isso que você não pode oferecer os seus membros para o mal. Você está levando Cristo para essa relação. Olha a implicação que dá estar unido a Cristo. Nem Paulo coloca aqui em 1 Coríntios 6,15. Então, toda vez que você oferece os seus membros para o mal, para o pecado, você leva Jesus contigo. Agora, qual que é o contrário, né? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas o quê? Oferecei-vos a quem? A Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Que nem,
volta àquela imagem que eu dei para vocês, aquela pessoa morta. Vocês lembram daquela pessoa morta? O que acontece com uma pessoa morta? Naquele estado de deterioração, né? Aquele odor, né? Nossos membros antes estavam dispostos para oferecer-se à degradação, ao odor repugnante. Porém, agora que recebemos vida, dispomos eles, os empregamos a serviço daquele que sustenta nosso ser em vida. Então, nós recebemos vida quando nós viemos a Cristo. Então, nós devemos empregar o nosso ser, a nossa pessoa, a Deus. Por quê? Nós fomos feitos para isso, não fomos, queridos? Nós fomos feitos para Deus. Então, nós devemos empregar. Por isso que fala, o corandeu, né, já? Os puritanos. Você vive diante da face de Deus, diante de Deus. Diante de Deus eu me deito, diante de Deus eu me levanto, diante de Deus eu trabalho, diante de Deus eu me caso, diante de Deus eu faço todas as coisas. Você tem que fazer para a glória de Deus, porque você pertence a Ele. Lembra que nós fomos tirados de um Senhor, só que a gente não ficou sem Senhor, a gente não ficou sem dono. A gente tem um Senhor, e é o Senhor legítimo, é o Senhor do universo, que nos comprou com o seu próprio sangue. Então nós estamos debaixo do jugo dele, para fazer a vontade dele. Que nem Agostinho falou, né? O Senhor, me torna teu escravo, então serei livre. Tanto que eu coloquei lá, livre o quê? Para viver segundo aquilo que o Senhor, para o propósito para o qual o Senhor me fez. Para ti. Porque se a gente não está debaixo do jugo de Deus, é servo de Deus, a gente é servo e é escravo de outro. E esse outro traz prejuízos danosos à nossa alma. Só que por isso que nós devemos, em tempo integral, oferecer-nos para Deus, para a causa de Deus, empregarmos nossos membros para Deus. Aí a pergunta, você tem promovido com seus membros justiça? Você já se insurgiu quando alguém caluniou uma outra pessoa? Você fez cessar a murmuração? Trouxe uma palavra de consolo, orientação ao seu ouvinte aflito? Você tem promovido a glória de Deus abençoando o próximo? E isso está sempre à nossa volta, gente. Na firma lá, tem um senhor lá que ele vivia murmurando. Falava lá, praguejava de cá, de lá. Comecei a conversar com ele. Comecei a sempre falar da Bíblia para ele. Poxa, mudou. Eu empreguei meus membros, a minha voz, a minha palavra, a minha mente, para o quê? Para que ele glorificasse a Deus. Ele começou a perceber as coisas. Falei, poxa, então você promove com seus membros a justiça, né? Faça com que as pessoas saiam desse mundo nublado de pecado, que só quer o quê? Destruição, tanto do seu próprio ser como dos outros. O que a Bíblia fala? Não sai nenhuma palavra torpe da vossa boca, somente aquela que promova a edificação para os que ouvem. Por isso que a gente fala, em todo tempo, nós temos que empregar o nosso ser para a justiça. Nem Paulo está falando aqui para nós. Quando empregamos os nossos membros à causa de Deus, o que acontece? Os homens glorificam a Deus ao ver a luz das suas boas obras, como diz lá Mateus 5,16. Quando eles virem o que você está fazendo, eles vão acabar glorificando. Os homens glorificam a Deus, porque olham a quem você está refletindo. A santidade de quem, as obras de quem. E outra, aquele que foi tomado pela consciência de quem é, considerou sua nova identidade e vive de acordo com o que Deus determinou. E muitas vezes nem nota que está promovendo algo para a glória de Deus, pois essas características tornou-se parte do seu ser. Quando você é tomado pela palavra de Deus e você vive a palavra de Deus, você vai viver de uma forma normal, promovendo em tempo integral a justiça. Você nem vai notar que você está fazendo, vamos dizer assim, a obra de Deus. E tem esse versículo em Mateus 25, 35 a 40. Vocês lembram dessa parte? Jesus falou, as pessoas perguntam, Senhor, quando é que eu te vi com fome? Quando eu te vi com sede? Né?
Quando eu fiz isso para o Senhor, falou, toda vez que você fez a esses pequeninos, a mim me fizesses. Então se torna... Eles não têm nem ciência. Eu estou promovendo a justiça de Deus, porque eu estou vivendo segundo a palavra de Deus, e por isso, né, eu emprego meus membros para isso, eu nem sei porque eu estou fazendo de fato, mas essa é a questão interessante. Porque se tornou parte do meu ser, parte da minha identidade. Se tornou normal para mim promover a justiça, não mais promover a injustiça, não mais promover a iniquidade, como Paulo tem falado. Isso tudo por quê, gente? Lembra que nem Paulo começou, desde o começo. Vocês têm que saber. Vocês têm que saber o que ocorreu com vocês. Vocês morreram para o pecado. Vocês morreram para o pecado e ressuscitaram com Cristo por uma nova vida. Quando você toma ciência disso, o que acontece? Aí não, você se considera. Poxa, eu faço um cálculo. Quer dizer que eu morri, então eu não posso viver mais o pecado. Estou vivo para Deus, então eu tenho que viver para Ele. Então você faz um cálculo e vê as implicações. E o que você faz depois? Você se oferece. Eu não vou me oferecer mais à iniquidade, mais ao pecado, mas agora eu vou me oferecer a Deus, a causa de Deus, para que o reino dele seja anunciado, para que o reino dele venha, né? Enquanto ele não vem de fato, a gente promove a justiça aqui no mundo, neste mundo, mediante o quê? Os seus pequenos servos. Lembra que a gente falou dos dois estandartes, os dois reinos? Nós somos o que? Embaixadores de Deus. Nós somos pessoas que promovem, que anunciam, que enunciam a palavra de Deus, o Evangelho. A gente não enuncia o Evangelho, irmão? O que o nosso verdadeiro Rei, Senhor, fez por nós. Nós somos embaixadores. Nós temos o ministério da reconciliação, como diz Paulo. Então, em todo tempo, gente, a gente oferece aos nossos membros. Ofereçam a causa do Mestre. E ele fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Deus nos dá uma promessa, porém não é algo que está relacionado com o futuro, mas está em vigor no presente para todo aquele que se uniu a Cristo pela fé. Então, se você creu de fato em Cristo, o pecado não vai ter mais domínio sobre vocês. Essa é uma promessa perene. Ela não é só quando Cristo voltar ou quando você morrer que o pecado não vai ter domínio. Não, é para hoje, é agora. O pecado não vai ter mais domínio sobre vocês. Por isso que vocês não precisam mais obedecer ele. Quando ele falar, não precisa mais obedecer. Você não tem mais domínio. Eu não estou mais debaixo do seu jugo. Eu não preciso mais te obedecer as suas demandas, suas ordenanças, que só me traziam males. Agora eu sou de outro, eu pertenço a outro. Verso 14 novamente. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Eu até coloquei Tiago aqui, mas... A lei... Vocês lembram da lei, né? A lei impulsiona, a lei faz com que a gente peque mais, né? Paulo, ele fala aqui que nós não estamos mais debaixo da lei. Ele vai tratar isso aqui melhor no capítulo 7. O capítulo 6 fala como a gente foi tirado debaixo do jugo do pecado. E no capítulo 7 ele vai falar que a gente foi tirado do jugo da lei, debaixo da lei. A lei é santa, justa e boa. Só que ela lida com esse material, vocês lembram? O material ruim, que somos nós. Temos essa natureza inclinada ao mal. Por isso que a lei ela não consegue produzir vida. Paulo ele fala assim, onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E o que dá força ao pecado é a lei. Por quê? Porque nós, com o nosso ser corrompido, nós não conseguimos cumprir perfeitamente a lei. Então a lei só pode nos condenar. Por isso que com a nossa união com Cristo, nós fomos tirados debaixo da lei quando nós morremos com Cristo.
A lei, ela não pode mais nos prejudicar, porque nós não estamos mais debaixo dela. Nós estamos agora aonde? Pois não estáis debaixo da lei, sim da graça, da nova aliança aqui, gente. Então a lei não pode mais nos prejudicar, não pode mais fazer com que o pecado esteja na nossa vida, porque nós fomos removidos debaixo dela. Nós vamos tratar isso melhor no capítulo 7. A gente vai entender essas questões de como Deus nos tira, né, debaixo da lei. O pecado não tem mais força, porque não estamos mais debaixo da lei. A lei exigia obediência, todavia ela era impotente para produzir vida diante do material no qual ela lida. Portanto, Deus nos tira debaixo da lei e nos coloca na era da graça. E a graça permeia, a graça nos lava, a graça que nos acometeu nos transformou. Nós vivemos nessa nova aliança. Vocês lembram da nova aliança? Eu esqueci o texto. Você lembra, Hiro? O texto de Jeremias, da nova aliança, que ele fala? É quase semelhante a Ezequiel 36. Agora eu não lembro qual que é o texto. Que Deus faria uma nova aliança conosco. É a mesma coisa que Ezequiel. Ele ia tirar o nosso coração de pedra. Colocar o nosso coração de carne. Né? O coração, sim. O que é um coração de carne, gente? É um coração sensível à palavra de Deus. Ele diz que ia imprimir no nosso coração a sua lei, as suas ordenanças. Ia colocar no nosso ser, nessa era da graça, nessa nova aliança, o seu espírito. Por isso que nós se tornamos novas criaturas. Nós morremos para a velha vida e nós ressuscitamos para uma nova vida. Uma nova vida debaixo da graça.